Bom dia, amores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que esse vídeo te traga um acalento, uma paz, que excede todo entendimento que só Jesus pode fazer por cada um de nós. E assim como a palavra do Senhor tem falado muito ao meu coração, eu creio que também vai falar muito ao seu coração nesse dia. Então eu já te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever, fazer parte da nossa família e bora para mais um vídeo. E a mensagem que o Senhor me direcionou nesse dia é: eu não quero mais cavar poço. E para isso, antes da gente começar a já entrar nessa mensagem, eu vou começar lendo a palavra do Senhor que está lá em Gênesis, a partir do capítulo 26, do verso 17, que fala assim: Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitná. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Vamos até aqui. Por que dessa mensagem? Eu não quero mais cavar poço. Isso foi uma das coisas que aconteceu comigo há 15 dias atrás, mais ou menos, que eu, orando para o Senhor, eu falei: Senhor, eu não quero mais cavar poço. Eu não quero mais cavar poço. Cavar poço significa muitas das vezes o nosso esforço, nosso trabalho, nosso suor, que a gente vai lá e faz com as nossas mãos, e outra pessoa vem e simplesmente vai ali e bebe da água que foi um esforço que você mesmo fez, um esforço que você queria estar recebendo, um mérito, uma honra, né? E muitas das vezes o Senhor, para nos lapidar, para nos trabalhar em nós, não permite com que a gente beba daquela água por aquele instante. Muitas das vezes a gente vai ter que cavar poços durante a nossa vida, né? Para outras pessoas de beber da água que você cavou os poços. Muitas das vezes a gente não entende, porque é o fator, né, do nosso cérebro. A gente faz o nosso serviço, a gente quer receber o mérito. A gente trabalha, a gente quer receber. E muitas das vezes o Senhor nos lapida nessa área, onde a gente quer receber, a gente quer beber água daquele poço que a gente cavou, mas simplesmente Deus fala: sai daí, cava em outro lugar, se esforce em outro canto, vai fazer a sua parte, deixa para trás aquilo tudo que fizeram. E muitas das vezes foi assim que aconteceu comigo. O que eu testemunho aqui foi testemunho mesmo que eu já vivenciei, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, né? Em vários lugares que o Senhor me levanta ou levanta alguém para poder falar comigo. Então, assim, tudo que eu falo aqui foi testemunhos daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já vivenciei. Teve uma fase que eu tava grávida da minha filha, eu tava gestante, eu tava quase pra ganhar ela. E eu tava muito cansada por algumas coisas que eu tinha feito, né, no meu dia, trabalhado, feito muita coisa. E o Senhor colocou no meu coração que eu tinha aqui no culto naquele dia. E aí, por obediência, eu fui, né, porque quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente tem que ser obediente. Por mais que a gente tá cansado, por mais que a gente tá esgotado com algumas coisas, a gente precisa ser obediente pra poder viver o milagre daquilo que Deus tá nos direcionando. E aí eu fui no culto e tal. Quando chegou lá, eu sentada na cadeira, no momento de louvor, era um culto, gente, que era mais adoração, sabe? Foi um culto muito especial naquele dia. E aí o Senhor colocou no meu coração para levantar do meu lugar e ir próximo de uma pessoa. E aí eu falei: não, Deus, não faz isso comigo. Eu tenho muita vergonha de encontro com as pessoas, de falar com as pessoas. Não faz isso comigo não, Jesus. E aí, enfim, naquela teimosia, naquele negócio, né, entre carne e espírito, eu acabei sendo obediente à voz do Espírito Santo. Levantei do meu lugar, deixei meu marido ali, meu filho, e falei: vou lá, né, fazer o que o Espírito Santo tá querendo. Aí meu marido, sem entender nada, porque ele tava ali, né, na adoração com o Senhor, ele aí eu tava escurinho ainda a igreja, né, porque foi num momento de adoração, só tinha algumas luzes. Aí eu fui muito assim, sabe, com aquele negócio: meu Deus, será que é isso mesmo? Mas, gente, não há dúvidas. O diabo jamais vai mandar você falar com alguém, sabe? Vai ali e abraça alguém. Não, você tem que ter a sabedoria e o discernimento, sabe?
às vezes a gente fica confuso, né? A gente fica na carne e tudo, mas quando é o Senhor, jamais o diabo ia mandar você ir orar por alguém ou impor as mãos sobre alguém ou dar um recado, né? Dar uma profecia para alguém. Então a gente tem que ter muita sabedoria. E eu peguei e fui, mesmo com um pouco de receio, eu fui. Chegando lá, eu abracei. O Espírito Santo mandou eu abraçar uma mulher. Ele me conduziu até uma mulher, eu fui e abracei. E lá, gente, eu já tava sentindo, desde a hora que eu levantei da cadeira, eu queimar. Uma queimação no meu corpo, uma queimação, e eu abracei ela. E eu não sabia quem era, nunca tinha visto na minha vida aquela mulher. E a hora que eu abracei ela, eu comecei a falar aquilo que o Senhor estava me direcionando naquele dia, tudo, orei por ela. E a hora que eu saí dali, eu saí com uma sensação, um mal-estar, como se algo tivesse, sabe, sendo extraído de mim. Porque por muitas vezes eu não entendo, às vezes eu até chego a questionar algumas coisas que o Senhor me direciona, mas naquele dia eu fui obediente, fiz aquilo que Ele mandou fazer, fui, abracei e saí com o mal-estar daquele abraço. E aí fui pra cadeira, voltei, terminou o culto, tudo, eu com aquele mal-estar, com aquela coisa, cheguei em casa, tomei um medicamento que eu já estava acostumada a tomar, não resolveu, eu sabia que era espiritual. Eu orei, pedi pra Deus tirar aquilo de mim e prossegui, né? Fui descansar, no dia seguinte acordei melhor, mas acordei com um cansaço muito grande e prossegui meu dia. A gente recebeu o testemunho que aquela mulher que foi abraçada naquela noite, né? Que Deus usou a minha vida, um instrumento dele, para poder entregar aquilo que era para ser entregado naquele dia para aquela mulher. E eu abracei ela e eu não imaginava aquilo que o Senhor estava me usando. Ela foi curada do câncer. Ela tinha um câncer muito severo. Era uma metástase que estava no corpo dela. Ela já tinha aceitado Jesus. Ela tinha voltado recentemente para os braços de Jesus. Ela trabalhava como prostituta numa época da vida dela, mas ela tinha aceitado Jesus, né? E ela estava voltando para o caminho do Pai. E aí o Senhor fez isso e deu de presente para ela essa cura, essa transformação na vida dela. E a gente recebeu uma notícia dessa, né? Foi um testemunho muito fortificante na vida de cada um de nós, tanto da minha família quanto da igreja, né? Que a gente testemunhou. Passando o tempo e o Senhor cada vez mais foi me usando para algumas coisas. E teve uma vez que foi aqui em casa. A enfermidade estava sobre o meu marido e o Senhor me direcionou para orar por ele, para impor as mãos e decretar a cura daquilo que ele estava sentindo. Era algo que ele não sabia explicar, era algo espiritual muito grave que estava sobre ele e ele estava derrubado. E aí eu orei, impus as mãos, só que por muitas situações da minha vida eu orei e não aconteceu. Pode ser que você se encontre nesse dia onde você peça para o Senhor fazer algumas coisas e não acontece. Ou simplesmente você peça para viver um milagre, ou uma resposta, ou uma porta de emprego, ou uma cura, e simplesmente aquilo não acontece, não vem sobre você. Eu entendo que tudo está sob o controle de Deus. As estações, sabe? Tudo. Então, se você entrou na estação do inverno, se você está passando por isso que você está passando e você não está compreendendo, continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Continue, sabe? Mesmo que muitas das vezes você vai estar enfermo e você vai estar tendo que orar por alguém, ou você vai estar passando pela fase mais difícil da sua vida e você vai ter que, sabe, estar entregando jejum, orando por outras vidas. Faça isso, sabe? Pega esse testemunho que eu tô falando aqui hoje nesse vídeo e entenda que muitas das vezes o Senhor vai te usar como um vaso, como um instrumento, mas algumas coisas não vão acontecer. Mas é pra gente persistir, porque no momento que Deus falar, é agora, o meu relógio alinhou com o da terra, agora você vai viver tudo aquilo que eu te prometi. Você vai ver como é bom esperar no Senhor. Por muitas das vezes eu orei e não aconteceu nada, mas por outras vezes eu orei e o Senhor me surpreendeu quem estava à nossa volta, diante de milagres assim que a gente não imaginava viver. Então assim, vai ter vezes que você vai realmente orar e parece que o seu cenário vai persistir do mesmo jeito, mas continua, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é grandioso para fazer tudo aquilo que Ele nos promete. Só que tem o tempo certo de acontecer, tem o tempo certo que Ele vai te conduzir para o milagre. Vão ter consequências, marcas em você, e através das suas marcas, das suas feridas, que você vai ajudar a levantar outras pessoas.
essa dor, essa aflição que você se encontra nesse dia, acredite, isso tudo vai ser alimento para outras pessoas lá na frente se alimentar daquilo que está saindo de você hoje. Então, tudo isso que você está passando, não se pergunta, sabe? Por que, Deus? Por que? Eu tô com raiva, eu quero me afastar, eu tô cansada. Isso tudo vai servir de cura para muitas pessoas lá na frente. Mas eu não tô interessada em que de mim saia a cura, sabe? Que Deus ele venha me lapidar tanto ao ponto de curar outras vidas. O trabalhar de Deus a gente não entende, a gente não compreende. O não de Deus hoje para você é o tratamento de outras vidas amanhã para outras pessoas. É nessa fase que você o reconhece a grandeza, o cuidado, o poder. E quando você está passando pela fase mais difícil da sua vida, que você não está compreendendo por que você está nesse lugar, por que você se encontra do jeito que você se encontra, que Deus ele está te usando para salvar outras pessoas também que estão passando por isso ou que ainda vão passar. Então, mesmo que você esteja querendo fazer muitos questionamentos ao Senhor, se cale nesse dia e simplesmente passe por aquilo que você tem que passar agradecendo. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil quando a gente quer viver uma fase nova, uma nova estação e o Senhor nos mantém no inverno, aonde não tem novas coisas, aonde não acontece o renovo, aonde a gente tem que trabalhar com as mesmas ferramentas que a gente já se encontra. Nada de diferente acontece. É nessa fase que Deus te revela. É nessa fase que você conhece o Senhor. É nessa fase que você consegue ver o agir e a grandeza dele. É quando parece que todas as portas se fecham, que você consegue compreender que ele é a porta que abre na tua vida. É ele que te direciona, é ele que te refaz, é ele que te conduz em todas as áreas. Então, quando tudo der errado, não fica se perguntando, por que fulano consegue e eu não? Por que tudo dá errado pra mim? Simplesmente agradeça o Senhor nessa fase que você tá, porque por mais difícil que você se encontre, não está como o teu inimigo gostaria que estivesse. Às vezes a gente fica, Deus, tá tudo tão complicado, mas você já imaginou? Muitas pessoas estão passando por coisas piores do que a fase que você se encontra. Então agradeça, saiba encontrar gratidão nessa fase que você se encontra. Nesse momento eu sei que é muito difícil. Eu já passei por muitas coisas onde eu queria reclamar, onde eu estava reclamando e o Senhor me fazia enxergar outras pessoas que estavam passando por situações muito mais complicadas do que a minha. E às vezes você vai ter que testemunhar. Às vezes você vai ser o instrumento que Deus vai te usar nessa nova fase, nesse novo tempo, para curar outras pessoas. E você vai ter que simplesmente ser obediente a fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. E você vai ter que vivenciar, sabe? Ver pessoas recebendo aquilo que muitas das vezes você gostaria que você recebesse. E é assim o tratar de Deus em nossas vidas. Mesmo que a gente não compreende, a gente tem que saber que Ele é Deus e que Ele está acima de todas as coisas e que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. É quando as portas se fecham que você faz o que nunca fez na presença. Ele te cura para mais tarde você curar outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas. Eu disse que queria me esconder para Deus esses dias e Ele me colocou aqui, falando para as pessoas que também estão precisando, para pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que também passaram por algo que eu já passei ou que estão passando ainda. Às vezes eu só queria me calar, mas Ele me mostra que seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez os outros que bebam do meu trabalho não entendem o quanto dói entregar e passar pelo processo. Por mais que seja difícil cavar poços, o valor de ter a presença me fortalecendo dia após dia, não tem nada que se compare a isso. Os segredos que o céu me revela quando o vento toca em meu rosto, os perigos que Deus me alerta antes de acontecer. Às vezes você vai ser usado para curar, mas não vai ser curado. Então algumas coisas você vai ter que passar. É os processos que você não compreende, mas você tem que confiar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está trabalhando através de você. Um dos versos que eu mais falo aqui nos devocional, que eu sou apaixonada e que tá assim, sabe, todos os dias na minha boca, é lá em Salmos, a partir do capítulo 18, verso 34, que fala assim: Ele treina as minhas mãos para a batalha, meus braços para vergar um arco de bronze. Ele tá te treinando, Ele tá te fortalecendo nessa fase. Você não se encontra sozinha. Tudo isso é um fortificamento para lá na frente você entender e compreender que tudo isso foi para te fortalecer. Não foi para te matar.
foi para alimentar outras pessoas que também estão passando por isso ou ainda vão passar por tudo isso que você já passou. Ele está te fortalecendo nesse caminho, não pare. Muitos dependem da força dos seus braços. Eu quero ser reconhecida pelo céu, isso é uma das orações que eu sempre falo para Ele. No meu momento de secreto com Deus, eu sempre falo: Senhor, eu quero ser reconhecida pelo céu e não pelos homens aqui na terra. Ser reconhecida pelos homens, a gente nunca vai estar satisfeita. Sempre alguém vai botar defeito naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você pratica. Mas quando você é reconhecido pelo céu, Ele sabe as suas estruturas, Ele te reconhece do jeito que você é. E para Ele você não precisa se esconder. Para Ele você pode mostrar as suas fraquezas, as suas dores, aquilo que te incomoda. E Ele vai te curar dia após dia. Nesse processo que você não entende, não compreende, Ele está te tratando. Ele está fortalecendo os seus braços para você vergar um arco de bronze lá na frente. E você ainda encher a tua boca para falar: o Senhor me fortaleceu nesse caminho. Ele me capacitou em todas as fases da minha vida. Até quando eu não entendia e não compreendia, o Senhor era comigo. Esteja preparado para fazer o que Deus manda você fazer nesse dia. Se eu não tivesse levantado da cadeira naquele dia, não tivesse ido abraçar aquela mulher, eu tenho certeza que o Senhor teria levantado outra pessoa. Mas naquele dia eu saí da minha casa para ser obediente àquilo que Ele mandou eu fazer. Eu saí do meu acomodismo, eu saí da onde eu me encontrava, eu não olhei para as minhas limitações, para quem eu era, e eu fui fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. E eu creio que aquele testemunho que saiu naquele dia foi para fortificar não só a vida daquela mulher, mas também a vida minha e a vida dos meus. Então, assim, foi um testemunho muito grande, aonde eu vou me lembrar daquilo que o Senhor fez, sabe? Que Ele me usou como um vaso, um instrumento dele. E se você nesse dia se encontrar afastado, ou se questionando porque você é muito pequeno e tudo aquilo que você tem é muito pouco diante daquilo que Deus te promete, saiba que Deus, Ele usa você do jeito que você é. Quando Deus usou Davi para lutar com o gigante, Deus já havia preparado ele, lutando com o urso, com o leão. E todas as coisas que você tem hoje não é pouco para Deus, sabe? É o suficiente para você começar aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, mas é pouco o inscrito. Ah, mas é pouco a visualização. Ah, mas é pouca pessoa que tá indo no culto. Ah, mas é pouca gente que tá vindo na minha célula. Meu emprego é muito pequeno, eu queria algo, sabe, maior, um cargo maior. A casa é muito pequena, sabe? As chances são muito pequenas. Não importa como você se vê hoje, sabe? O importante é aquilo que Deus tem pra você. Teve um testemunho numa pregação que eu tava assistindo esses dias que marcou muito, e eu sinto de compartilhar com vocês que estão me assistindo. É que a pastora falava assim, que tem coisas que aqui na terra vão ser realmente esgotado, mas no céu é inesgotável. Então talvez você esteja tomando a medicação e não esteja fazendo o efeito que você tanto precisa. Lá no céu, saiba que é inesgotável aquilo que você precisa. Começa a invocar aquilo que você precisa, sabe? Senhor, eu invoco, Pai, aquilo que eu preciso. Corre sobre as minhas veias aquilo que eu tanto necessito, a vitamina, a saúde, sabe? A sabedoria. Começa a entrar dentro do meu corpo, começa, sabe, me lavar de dentro para fora, começa a fazer com que a tua palavra penetre de dentro para fora do meu corpo, da minha mente. Começa a invocar as coisas que você precisa, sabe? Se é um milagre de um filho, de uma cura, de um trabalho, sabe? Uma restauração no casamento. Eu não sei o que você precisa, a porta de emprego, mas cada um de nós sabe aquilo que a gente deseja lá no fundo. Coisas que muitas das vezes o dinheiro não pode comprar. Coisas que o nosso braço não consegue, a gente não tem força para fazer. A capacitação não vem das nossas mãos, e sim do céu. Então que nesse dia você aprenda a invocar aquilo que você precisa. Não importa o cenário que você se encontra. Aquela mulher, por mais que ela havia feito várias coisas, Deus não olhou o pecado. Deus, quando a gente vai para Ele de todo o coração, Ele nos lava, sabe? Ele não fica martirizando e lembrando daquilo que você praticou lá atrás. Então, às vezes, isso quem faz é o diabo. Então, quando esses pensamentos, sabe, vier para poder esfregar na tua cara daquilo que você cometia, daquilo que você fazia, lembra nesse dia que Deus, Ele não olha para aquilo que você já praticou. O importante é você falar: Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo que eu cometi. Tá aqui, ó, tá tudo nas tuas mãos. Eu só te peço que o Senhor vá adiante e que escreva uma nova história na minha vida, assim como o Senhor fez na vida daquela mulher. Gente,
Deus, ele não olhou para aquilo que ela praticou. Deus o curou, sabe? Deus renovou as forças dela, tirou todo o câncer, tudo aquilo que estava sobre o corpo dela, Deus fez na vida daquela mulher. Então, assim, às vezes a gente tem esses questionamentos, do jeito que eu me encontro não dá, é impossível, o diagnóstico não bate com aquilo que Deus falou. Realmente não vai bater, porque aquilo que vem do céu, aquilo que Deus te promete, é algo realmente impossível, para você ver que com a força do teu braço você não consegue, mas é Ele que faz, é Ele sobre nós, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos refaz, é Ele quem constrói. Então o que a gente precisa estar entendendo nessa fase, nesse tempo, é que a gente precisa estar posicionado para receber. E isso é algo que a gente precisa nos posicionar, orando, jejuando, sabe, sendo obediente, sabendo que tem coisas que a gente vai ter que largar no caminho para receber aquilo que Deus nos prometeu. Mas faça, mesmo você não sentindo, mesmo você, eu não tô sentindo de ali, sabe? Vai, sabe? Naquele dia eu também, eu não estava, sabe, no meu melhor dia, mas eu fui obediente à voz que me levantou, sabe, me falando, sai do seu lugar, vai lá, abraça aquela mulher. Muitas das vezes quando meus filhos ou meu marido, sabe, às vezes eu tô num dia mal e o Senhor fala, eu quero levantar você, eu quero te usar, eu quero que você vá ali e abrace aquela pessoa, eu quero que você ore pelaquela pessoa. E às vezes você não vai sentir, mas você vai ter que ser obediente, porque a voz do Senhor, ela é mais forte do que aquilo que você tem, sabe, dentro de você. Então, assim, quando Ele te falar, deixa Ele fazer, deixa Ele te usar do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus, eu me sinto tão limitada. Eu olho à minha volta e me sinto menor ainda. Eu sei que essas comparações só vão me enfraquecer ainda mais. Me fortalece, Senhor, nesse dia. Hoje eu não entendo o porquê de passar por tudo isso. Porque nada acontece, nada muda. O Senhor me promete bênçãos, novidades, e na mesma semana coisas difíceis acontecem. Mas sei que tudo isso é para me fortalecer, lapidar minha fé, minha intimidade contigo, ser fortalecida, que a partir de hoje, ao cavar poços para outros, não seja mais algo tão cansativo. Me fortalece em teus fundamentos, em tua rocha, e que eu pare de olhar para quem eu sou e da onde eu vim. Seja maior dentro de mim, Deus, e me convença que isso tudo vai passar, e em Ti eu já venci meus medos e minhas limitações. Em Teu nome oramos e agradecemos. Deus abençoe abundantemente sua vida, sua casa, sua família. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau!